Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então gente, estamos de volta agora para os 12 livros para 2018. Essa lista foi montada com muito esforço, tá gente? Com muita dedicação, com muita força de vontade por mim e pelo meu namorado. Na verdade meu namorado me ajudou a escolher 12 livros porque eu tava completamente louca. Eu tinha gravado uma outra versão desse vídeo com outros livros e eu falei, não é isso, eu quero outra coisa, meu Deus. Mas agora estou aqui com esses 12 livros para 2018 que se encaixam em algumas categorias que eu tenho para esse ano. A primeira delas é que eu quero ler 60 livros esse ano, um pouquinho a mais do que o ano passado. E também o critério mais importante, eu acho, das minhas leituras para 2018, as coisas que eu espero nas minhas leituras de 2018, é que são livros desconfortáveis. Ou seja, são livros que vão sair da minha zona de conforto, que vão fazer ler coisas diferentes, fazer testar coisas diferentes, conhecer coisas diferentes. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre esses 12 livros escolhidos com muita dificuldade, gente. Preciso dizer que foi bem difícil. Primeiro livro que eu tenho certeza que eu vou ler em 2018, e assim fica o meu compromisso, né? Porque eu inclusive já estou lendo ele, então isso facilita as coisas. É a biografia do Leonardo da Vinci, escrita pelo Walter Isaacson. Esse cara, ele já escreveu a biografia do Einstein, do Steve Jobs, e ele mesmo fala na introdução desse livro aqui que ele gosta de escrever sobre pessoas que foram consideradas geniais no seu tempo. Na verdade, ele fala muito sobre criatividade, sobre um ambiente, né, um mundo que favorecia esse tipo de coisa. Está sendo uma leitura fantástica, então eu tenho certeza que eu vou terminar esse livro esse ano e quem sabe a gente fala aí sobre ele no finalzinho do mês, né, com as leituras do mês de janeiro. É o segundo livro da minha lista, ele é bem pequenininho, bem modesto, uma coisa assim muito básica mesmo, que é Os Luminares, da Eleanor Catton. Esse livro aqui foi considerado um boom, assim, em 2014, que foi quando eu fui pra Flip pela primeira vez. Foi muito especial, foi um dia mágico, assim, vários dias, né, na verdade, que eu fiquei lá, muito mágicos, muito incríveis. E esse livro aqui, ele meio que me marcou nessa época. Ele tava exposto em todos os lugares, se eu não me engano a Eleanor veio pra cá, ela foi considerada uma das escritoras mais jovens e mais talentosas de 2014. E eu considero ele um livro fora da caixinha, não só pelo tamanho, não só pela responsa, né, porque afinal de contas ela é ganhadora do Man Booker Prize, isso é sempre um grande indicativo de que uma obra é bem interessante, pelo menos, mas também porque eu vou confrontar essa minha memória afetiva com a realidade, que é realmente ler esse livro e descobrir o que ele significa, o que ele quer dizer, por que ele é tão importante, por que ele é tão bom. O terceiro livro, ele tá na minha vida há muito tempo, eu quero ler ele há muito tempo, eu nunca terminei essa leitura, então já tá marcada pra mim. E eu e ele fazemos aniversário juntos, então esse ano é uma data marcante pra nós dois, então eu quero muito ler ele nesse ano mesmo. Mas eu sei que vai ser uma leitura meio polêmica, porque é As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley. Pra quem não conhece a polêmica por trás de Marion Zimmer Bradley, ela foi uma abusadora, ela abusou durante muitos anos da sua própria filha, e né, enfim, com a ajuda do marido, etc. É uma história muito terrível, muito triste, e a gente vai falar sobre isso quando eu chegar nesse livro aqui. Já estou lendo com essa perspectiva, é impossível ignorar a história da Marion Zimmer Bradley lendo um livro desse que é tão importante dentro da história do feminismo e da fantasia. Eu sei que é um livro de adolescência para muitas mulheres, é um livro que conectou muitas mulheres à fantasia, e eu não posso perder isso aqui de perspectiva, né? Eu acho que é uma discussão muito relevante, mesmo nos tempos de hoje, mesmo muitos anos depois da filha dela ter revelado essas histórias terríveis sobre a mãe. Eu vou deixar alguns links lá embaixo para quem quiser saber mais sobre essas histórias. Estou ansiosa por essa leitura também. Meu quarto livro para esse ano, talvez um pouco mais leve, né, em relação a Brumas de Avalon, é Possession, de A.S. Byatt. Esse livro aqui foi uma indicação da Ana Martino. Um beijo, Ana, uma moça linda, maravilhosa, que manja muito de literatura vitoriana. Inclusive vou deixar uns links lá embaixo bem espertos para os livros da Ana, porque eles são super ambientados nesse mundo vitoriano maravilhoso que eu estou apaixonada. E eu pedi no meu Facebook umas dicas de livros que se passassem na era vitoriana, que falassem sobre a Rainha Vitória. Inclusive vamos ter mais deles aqui nessa lista, mas tudo bem. E ela me indicou esse aqui com muita precisão, com assim, tudo que eu precisava saber para ficar apaixonada. Eu também comecei a ler ele, confesso que é bem pouquinho, mas eu preciso terminar essa leitura esse ano, então já fica o meu compromisso, que eu quero muito, muito, muito ler esse livro. Sei um pouco da trama já, por ter avançado nela, mas
A gente conversa sobre isso quando terminar essa belezinha aqui. Meu quinto livro para 2018, ele também tá na minha vida há muito tempo. Ele também é algo que eu preciso terminar, nunca terminei, e também se encaixa na categoria livros nacionais que eu preciso ler, que eu quero muito ler, que estão comigo há muito tempo, eu preciso terminar. Esse aqui é o Corações Sujos, do Fernando Moraes. É uma história excepcional, que muita gente não conhece, sobre a colônia japonesa no Brasil no século XX, na época da Segunda Grande Guerra. É uma narrativa poderosa, pesada, sobre coisas que a gente não conhece, sobre vivências terríveis que aconteceram no nosso país. E isso também envolve um outro projeto meio paralelo aí que eu tenho esse ano, que é ler mais a história do Brasil, né? Conhecer melhor a história do Brasil, algo que eu nunca revisitei depois da escola, muito pouco, na verdade. E eu sei que aprendi muitas coisas de uma forma errada, então eu quero ressignificar muitas coisas que eu aprendi. Eu quero conhecer essa história a fundo e quero contar pra vocês aqui no canal. Meu sexto livro para 2018, ele tá na minha zona de conforto, porque ele tem exatamente as coisas que eu amo, que são histórias tradicionais de um povo, histórias mágicas, histórias fantásticas, mas como eu sei que eu leio muito mais coisas da Europa, né, enfim, da Irmãos Grimm, toda essa galera antiga, mas não tão antiga assim, e muito europeia, eu fico muito feliz em dizer que para 2018 eu quero começar a ler As Mil e Uma Noites. Esse aqui é o livro 1, né, o Ramo Sírio, foi traduzido diretamente do árabe pelo Mamed Mustafa Jarouche. Eu tenho todos os livros dessa coleção aqui, eles ficam inclusive bem aqui atrás de mim. Não sei se dá pra ver, acho que não, mas eles ficam aqui pra me lembrar de ler eles em algum momento da vida, e eu preciso ler esse livro em algum momento da vida, e vai ser esse ano. Porque eu sei que quando eu começar, eu vou querer continuar lendo, vou querer conhecer todas as histórias, vou querer conhecer todo o passado das Mil e Uma Noites, então eu já sei que eu vou gostar desse livro, eu acho que vai ser muito, muito legal. O sétimo livro da minha lista é o Victoria, da Daisy Goodwin. Esse é considerado o melhor livro de ficção sobre a Rainha Vitória, então eu estou assim enlouquecida pra ler esse livro aqui, mas também porque faz totalmente parte do meu plano de ler mais coisas sobre o reinado da Rainha Vitória. Tudo isso aconteceu, eu vou falar bem a verdade, por causa de um filme que eu assisti chamado Victoria and Abdul, que é lindo, lindo de chorar. A Judi Dench faz a Rainha Vitória já no fim da vida, é uma história real e é maravilhosa. Inclusive eu preciso ler o livro que baseou essa história. Eu quero muito criar essas redes, essas conexões de histórias reais sobre o período vitoriano. Mas essa aqui é uma ficção muito inspirada na vida real da Victoria. Eu não posso esperar. O oitavo livro dessa lista, e gente, eu não tô na ordem nenhuma, tá gente? Assim, é ordem de como eu organizei aqui, tirando o último livro que eu quero fazer um suspensinho, mas assim, não é ordem de leitura, não é ordem de nada, é só coisas que eu quero ler esse ano, tá? O oitavo livro, ele é muito especial, porque significa um baita avanço na literatura fantástica brasileira, em termos de divulgação, em termos de profundidade narrativa, em termos de incentivo mesmo a escritores nacionais. E além disso, o autor é um querido, que é o Ordem Vermelha, primeiro livro, Filhos da Degradação, do Felipe Castilho. Esse moço é um amor, ele é uma gracinha, um beijo, Felipe Castilho. E esse livro aqui, muita gente tá elogiando demais. É um livro que eu nem ia colocar na lista porque eu sei que eu vou ler esse ano, mas fica aqui meu compromisso pra vocês de ler mais literatura nacional, de ler mais literatura fantástica nacional, principalmente, e também de valorizar melhor os nossos autores, colocando eles na frente das câmeras, colocando as histórias deles pra todo mundo conhecer. Então esse é o primeiro de uma série, né, lançado pela Intrínseca, e assim, não conheço muito da história, não sei o que vai me aguardar, já li muitos pequenos resumos, assim, do que eu devo esperar, mas não quero ler pra chegar completamente surpresa nessa história aqui. Meu nono livro, gente, 9 livros, meu Deus do céu. Meu nono livro dessa lista é o The Age of Wonder, do Richard Holmes. Esse livro aqui faz parte, tá, gente, da minha obsessão recente sobre o período vitoriano, mas eu comprei ele antes de todos os outros, porque eu queria muito investigar o século XIX por motivos, gente. Eu acho que o século XIX tem muitos paralelos com o século XXI, que a gente tá esquecendo, que a gente não tá vendo ainda.
A história é recente, são só 2 séculos de diferença. Eu acho que isso aqui vai ser muito esclarecedor em muitos pontos sobre como a gente vê a relação da sociedade com tecnologia, com as inovações rápidas, com a transformação do mundo cotidiano, porque isso já acontecia com muita intensidade no século XIX. Estou bem curiosa para esse livrinho aqui. Tá acabando, gente, tá acabando. O 10º livro dessa lista, tadinhos, eu virei eles ao contrário para fazer suspense no thumb, esqueci de desvirar. Ele faz parte de um compromisso que eu também quero firmar esse ano, de ler mais clássicos, de sair, como eu falei, da minha zona de conforto, tentar coisas novas, coisas diferentes, coisas universais, e isso é Os Miseráveis, né? Parte 1 e 2, né? Dividido em 2 tomos. Eu assisti o musical dos Miseráveis aqui em São Paulo, foi uma experiência maravilhosa e eu sei o quanto ele reduz o livro original, a história original. Então, se aquela versão reduzida já me encantou, eu imagino que essa aqui vai me encantar ainda mais, vai ser ainda mais especial. E é um pesadinho, fica pesadinho. Como vocês viram, eu não tô lendo livro leve nem pequeno esse ano, né? É só bucha, é só livro gigante e é isso aí. O 11º livro que eu quero ler esse ano é Nicolau e Alexandra, de Robert K. Massie. Esse livro aqui conta a história dos últimos Romanov em poder, né, Nicolau e Alexandra, e eles são pais da menina Anastácia, que muitos de vocês com certeza assistiram o filme maravilhoso, que agora ela é oficialmente uma princesa Disney, porque a Fox comprou a Disney, enfim. Divago, né, gente, divago. Basicamente, esse livro aqui conta a história dos dois, né, da família deles. O Robert K. Massie teve uma motivação super interessante para escrever essa história aqui, que eu acho que vai ser bem legal de comentar quando eu tiver terminado o livro. Não sei quando vai ser, mas é um livro que eu tenho muita vontade de ler em breve também. Assim como todos, eu quero ler todos tipo ontem, eu queria ter uma leitura supersônica de cada um desses livros. E também faz parte de uma obsessão que eu estou nutrindo pela Rússia desde o ano passado, e com a Copa de 2018, né, eu acho que ficou ainda mais claro que essa obsessão precisa ser sanada. Eu preciso aprender todas as coisas sobre a Rússia ao mesmo tempo, tudo junto. Não é hype, tá, gente? Não é hype, eu já queria conhecer a Rússia desde o, sei lá, primórdios, mas o ano passado realmente ficou um comichão muito grande pra conhecer mais sobre essas histórias, esses passados, esse país, e agora vai ter que acontecer, gente. Vai ter que acontecer. E por fim, talvez o mais dramático dos livros. Antes da gente falar desse livro, eu queria fazer uma pequena viagem no tempo com vocês. Outro livro super estimado, e esse eu já prometi pra mim mesma que eu nunca vou reler, porque eu já tenho uma preguiça eterna dos personagens, do começo, de tudo envolvido nessa história. Vocês já sabem, eu já falei várias vezes aqui, mas não custa repetir: O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Pelo amor de Deus, gente, que porcaria é essa? Então, gente, pois é. A verdade é que sim, eu quero ler O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, em 2018. Eu não tenho nem cara pra falar sobre isso pra vocês, tá, gente? A verdade é que eu descobri, não faz muito tempo, que a gente não tem que carregar fantasmas de livros por aí. Se a gente tem um problema com o livro, a melhor coisa que a gente faz é ler aquele livro, entender aquele livro. E se ele realmente foi um problema, se ele realmente foi ruim, se ele foi a pior leitura que você já fez na sua vida, parte pra outra. Eu era outra pessoa em 2016, ainda mais no comecinho de 2016, então basicamente eu tenho muita certeza que eu posso ter uma visão diferente deste livro em 2018. Admito. Também é um ano importante, aniversário de 200 anos da Emily Brontë, então isso me motivou um pouquinho, digamos assim, pra ler esse livro, tirar esse fantasma, especialmente porque o que eu não falei naquele vídeo, e eu acho que é muito importante reforçar, é que eu nunca terminei O Morro dos Ventos Uivantes. Então, eu não tenho como dizer que é o pior livro da minha vida, que eu nunca vou reler. Nunca diga nunca, né, gente? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu tenho certeza que vai ser um ano incrível de leituras. Vai ter muita coisa boa. No mínimo, tem muitas garantias aqui, tentativas de coisas boas. E assim, eu sempre vou amar ficção científica e fantasia. Esses são o meu coração, né? Então vocês vão esperar muitos vídeos aqui sobre ficção científica e fantasia, mas eu queria justamente prometer pra mim mesma ter o mínimo possível de fantasia e ficção científica nesses 12 livros. Eu queria tentar coisas completamente diferentes e ter a garantia de que pelo menos uma vez por mês eu vou ler algo
completamente fora da minha zona de conforto. Foi muito difícil escolher esses livros, gente, foi muito difícil, preciso dizer, foi um trampo, mas aconteceu. Gente, aconteceu e vai ser ótimo, e vai ser incrível, e vai ser fantástico. Queria de novo agradecer meu namorado que me ajudou a escolher esses livros. Foi muito difícil fazer isso, mas deu certo. Então, muito obrigada por todo mundo que me assistiu. Um beijo pra todo mundo e até a próxima.